Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trouxe uma discussão para vocês aqui sobre o fato de a universidade, de dizerem por aí que a Universidade Federal no Brasil, ela tem um doutrinamento de esquerda. Isso é verdade? Vamos lá. As universidades públicas no Brasil, as universidades federais, por exemplo, elas têm um papel muito importante em relação à produção de conhecimento científico, em relação ao desenvolvimento da ciência no país. O Brasil tem universidades muito prestigiadas, de renome, que desenvolvem pesquisa e trazem avanço tecnológico para o nosso país, por exemplo, e desenvolvimento intelectual, enfim. A universidade, o conhecimento produzido na universidade é um conhecimento muito diferente do conhecimento popular, do senso comum. É muito diferente do conhecimento da escola. É muito diferente do conhecimento. Por exemplo, a escola está em outro patamar de conhecimento que é produzido na academia, na universidade, principalmente nas universidades federais. Não chega à escola sincronicamente. Então não é um movimento que acontece, de maneira sincrônica. A universidade, existem cursos de pós-graduação diversificados no Brasil, inclusive agora com os institutos federais. Essa afirmação não é verdadeira de dizer que, e eu vou explicar por quê, o que acontece em relação a isso. É uma percepção distorcida que vem do conhecimento do senso comum e principalmente do fato de, no regime militar, os movimentos estudantis têm uma visão ligada a isso da universidade por uma crítica a intelectuais lá no regime militar e aos movimentos estudantis no Brasil a essa época. E por também hoje muitos pesquisadores trazerem para a universidade discussões políticas, o que é extremamente importante, porque a universidade um dos pilares da universidade, gente, é a extensão. Tem o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão significa levar o conhecimento produzido na universidade para a sociedade. Eu, inclusive, participei na universidade de vários projetos de extensão para comunidades carentes ali ao redor de Brasília, quando eu estudei na UNB. Existem cursos de graduação, de pós-graduação, que têm um viés, vamos dizer assim, mais técnico. Existe mestrado profissional. Então, não é todo o mestrado que tem uma perspectiva científica. E não é todo mestrado que tem uma perspectiva de pensamento ligada a questões sociais ou que tem um engajamento político. Mas esse engajamento ele é necessário. O problema de as pessoas associarem uma perspectiva social a todo curso e as universidades, endemonizando a universidade no Brasil hoje, principalmente a Universidade Federal, vem do fato de as pessoas não saberem distinguir as diversas formas de conhecimento. Senso comum, gente, não é um conhecimento que deve ser prestigiado. Então, muita gente vem com teoria conspiratória, falando umas coisas, criando teorias assim, desacreditados ou por falta de subsídio intelectual para pensar. E a gente sabe que a nossa cultura é muito débil, E por essa debilidade intelectual toda, o brasileiro, principalmente, e não é só o brasileiro menos escolarizado, de classe social mais baixa, é o brasileiro elitizado mesmo. A gente tem um monte de venda cultural, independente da nossa classe social, da nossa condição socioeconômica, que deixa o nosso pensamento num nível, e principalmente com o passar do tempo, alienado, gente. Isso é muito comum do nosso país, não acontece só no Brasil não, viu? As pessoas vão envelhecendo ao longo do mundo e elas vão, pelas dores que a vida vão causando nela, elas vão, mesmo que seja um pesquisador, elas começam a distorcer a realidade e a se desvirtuar de uma perspectiva de pensamento lógica e racional, principalmente porque aquilo na mente delas fica muito marcado por questões emocionais. Então, isso acontece inclusive com pesquisadores, com pessoas ali que frequentaram universidades renomadas, universidades federais,
cursos com uma perspectiva mais social, de sociologia, a vida vai batendo na gente e para a escola conseguir desestruturar o sujeito ao ponto de o pensamento dele transpor a alienação cultural dele é uma coisa muito complexa. A pessoa tem que querer muito isso. Então, mesmo as pessoas que vão para a universidade, que a universidade tenha lá uma perspectiva mais crítica, o que vai acontecer? A sociedade está tão impregnada culturalmente com o senso comum que as pessoas não vão ainda tender à racionalidade. Uma perspectiva crítica na universidade tem, às vezes, um viés lá na teoria marxista, sim. Isso é verdade. E isso, a sociologia, a antropologia lá tem uma função crítica interdisciplinar muito grande para outras áreas. E, às vezes, por exemplo, lá na linguística tem uma área que fala sobre transformação social, análise crítica de discurso. Então, a gente não fica só estudando ali numa perspectiva o discurso, numa perspectiva teórica, mas uma perspectiva teórica, mas uma perspectiva de que haja mudança social, porque a gente acredita que a prática pode mudar a sociedade e vice-versa. Então, os trabalhos, as pesquisas feitas nessa seara têm essa relação de transformação. Tem um viés político, sim, porque a gente não considera necessariamente, porque a gente considera que o discurso não é neutro, porque não há essa neutralidade em relação a discurso, tudo é ideológico. Então, com certeza, algumas universidades, alguns ramos de pesquisa, alguns pesquisadores vão ter um posicionamento político, porque isso é natural. A própria área dentro de pesquisa já é uma questão política, gente. Não existe isso de neutralidade científica hoje mais. Esses paradigmas, essas concepções errôneas da escola que a gente equivocadamente aprendeu, isso não existe. Isso não significa transbordar a nossa subjetividade, a nossa alienação ali no pensamento. Não é isso. É aí que está o problema, quando as pessoas começam a dizer isso sobre a Universidade Federal no Brasil. É porque uma coisa é você sair ali de um pensamento que é importante, genuinamente coletivo, porque você vive em sociedade. Se você não pensar coletivamente, você vai pensar como, né? Se você quer uma mudança num país, você tem que pensar uma mudança para gerar uma mudança. Você tem que pensar uma mudança, uma perspectiva nacional. E não viver lá isolado em condomínio, em bolha, criar soluções momentâneas ali e a violência no país continuar, os problemas continuarem, né? Aí você está vivendo alienado na cidade, você está construindo cidades alienáveis e perpetuando a desigualdade, né? Se você quiser gerar mudança de verdade, você vai ter que minimamente ter um pensamento um pouquinho coletivo, né? Isso daí é o básico de pensar. E ter o pensamento coletivo não implica doutrina de esquerda, ser de esquerda. Não existe isso, esquerda e direita. Existem várias direitas, existem várias esquerdas, várias nuances, várias camadas. Elas dialogam de alguma maneira, né? Então, dizer que a universidade tem endemonizar a universidade, né, é comunista, não. Entendeu? O pensamento, a universidade traz, gente, uma coisa que é pensar a pensar, né? Só que vai ter gente que não vai entender isso nunca, porque o pensamento do senso comum não bate, ele está muito inferior ali ao pensamento científico. Então, a pessoa vai ter que passar por um bom processo de escolarização. A nossa cultura está tão marcada por uma falta de escolarização, uma falta de um pensar lógico e tão carregado de coisas emocionais. O brasileiro já tem tanta debilidade intelectual e ligada a uma formação e até em relação à própria cultura, que chegar a entender isso daí com base, sem a pessoa pelo menos estar na universidade, vai ser uma coisa muito complicada. Então é por isso que existem essas interpretações pessoais distorcidas sobre as universidades no Brasil. Mas isso não é verdade, viu? E existem vários cursos de formação na universidade, com várias perspectivas. Na minha área mesmo, que é humanas, que se espera algo mais assim, né, gente? Existe lá um viés de pensamento mais quadradinho, lá dentro, numa perspectiva mais quantitativa. A própria segmentação, pesquisa qualitativa, curso de humanas, curso de exatas, já
tende um pouquinho a isso, né? Pessoas de humanas têm um viés aí um pouco mais social, pessoas de exatas têm um viés um pouco mais de direita. Isso daí é notável, mas dentro mesmo da minha área, por exemplo, você vai encontrar um viés qualitativo lá na área de letras, assim, um viés e em outras áreas de humanas também. O direito, por exemplo, é um curso extremamente de direita, gente. Então, isso não é verdade, esse dizer dessa maneira, né? O que mais eu posso dizer? A gente tem liberdade acadêmica, é um princípio fundamental nas universidades. Os professores têm o direito de expressar suas opiniões, desde que, né, não seja feito de maneira respeitosa. Alguns críticos argumentam que existe uma doutrinação ideológica nas universidades brasileiras. Tem curso que necessariamente, gente, a pessoa tem que estudar. O que a pessoa vai lendo ali, as leituras são muito profundas, numa perspectiva mais social, cursos de sociologia, algumas áreas dentro lá de, por exemplo, literatura, né? Você vai estudar isso, você vai se tornar um sujeito que pensa mais no grupo. Isso é positivo, em alguma medida, né? Cursos técnicos demais esvaziam o sujeito. Tem um processo importante assim, principalmente para pensar neoliberalismo, né, gente? Ligado, para a gente não virar máquina, a humanização do sujeito. Então, para a gente poder se desconfigurar dessa perspectiva de só trabalho, para poder gerar renda. A gente é humano, né? E no final das contas lá morre todo mundo de câncer, né? A gente é humano também. Os programas acadêmicos nas universidades, eles são diversos, gente. Oferecem uma ampla variedade de programas e nem todos estão relacionados a questões políticas ou a ciências sociais. E tem disciplinas específicas que vão ter um teor X ou um teor Y. Tem disciplina na área de ciências, na área de engenharia, de medicina. Na verdade, o próprio fato de o Brasil ser um antro de polarização, né, já revela um problema da nossa cultura, né? Da nossa debilidade intelectual, da nossa dificuldade com o pensamento. Porque ali na hora da realidade, a gente sabe que esse tipo de conflito não leva a lugar nenhum. A gente deveria ser uma unidade, deveria pensar como uma unidade, um país, né? Mas a gente nem sabe da nossa nacionalidade, da nossa identidade, a gente nem quer ter, a gente nem conhece a nossa literatura ou a gente mesmo, a gente quer olhar só para fora. Então é isso que acontece. Acontece uma crise de identidade e uma crise ligada aí também à própria educação que culmina numa cultura que pensa esse tipo de bobagem, endemonizando a educação, fazendo com que as pessoas não acreditem na educação e se afastem para outro tipo de pensamento, né? E, na verdade, se tem um tipo de pensamento que você tem que se afastar, é o senso comum. É o senso comum, um pensamento um pouco cultural. Se você quiser ter um pouco mais de liberdade de pensamento, você tem que estudar, né? E é lá na universidade que você vai encontrar subsídio, porque as outras esferas da educação, principalmente no Brasil, são bem fraquinhas. Na universidade já é complicado. Imagine no ensino médio, ensino fundamental, a nossa cultura não tem subsídio, muito subsídio para levar a gente a pensar. Muito pelo contrário, a nossa cultura é extremamente alienada. Então, se você não quiser fazer uma universidade, aí fica difícil, né? Usar o cérebro nesse país. É um dos nossos grandes problemas, né? Tanto que em outros lugares assim, universidade é uma coisa que todo mundo faz. Não tem essa coisa, mestrado, doutorado, às vezes já são atreladas ao programa de graduação. Isso acontece na Europa, em vários países da Europa, por exemplo. Querer ter interesse pelo pensar, né, ter gosto pelo pensar, isso também vem uma coisa de tradição. O nosso país não tem essa tradição, não existe uma filosofia do conhecimento ligado a nós mesmos, né? Inclusive, quando há uma tentativa disso, as pessoas vão falar que é de esquerda. A cultura nacional, contemplar a cultura nacional é de esquerda, gostar de literatura nacional é de esquerda. Não, contemplar a literatura nacional e buscar a nossa identidade é uma coisa necessária para saber quem a gente é. Se você não tentar entender Machado de Assis, Clarice Lispector e outros autores da nossa literatura, você não tem noção de quem você é como brasileiro. E aí você é um sujeito vazio.
que vai ser levado pelas ideologias pessoais, né? Se você não desenvolver o seu senso de pensar e é o aprender a aprender, e isso, infelizmente, você vai conseguir lá na universidade. Porque se você já nasce num país como o Brasil, culturalmente alienado, vedado, e você quer ser autodidata nessa cultura, me poupe, tá? Então você vai ter realmente que fazer um caminho doloroso para poder desmistificar muita coisa na sua cabeça, para não se tornar um sujeito tão alienado. E esse caminho necessariamente passa por uma universidade de qualidade, geralmente é uma universidade federal, e olhe lá, você vai ter que ter uma visão muito interdisciplinar para você não ficar alienado à perspectiva de determinados cursos e para você transcender toda a nossa sociedade. E mesmo assim vai precisar viajar um pouco para poder sair dali do Brasil e ver que o mundo não é essa coisa brasileira não, tá? Uma coisa importante aqui para dizer também em relação a isso que eu falei para vocês, as universidades no Brasil, elas têm origem lá na colonização portuguesa, né? As primeiras instituições de ensino superior, a Universidade de Coimbra influenciou a estrutura da educação superior no Brasil, por exemplo, né? Mas durante parte da história, o acesso foi limitado e elitizado, né? Então, fazer universidade, né, não era qualquer um que fazia, não. Outra coisa, movimento estudantil e ditadura militar. Eu falei para vocês, né, que durante a ditadura militar no Brasil, de 64 a 85, houve uma forte mobilização do movimento estudantil associada à ideia de esquerda, né, contra o regime autoritário. E aí isso contribuiu para uma associação de educação superior, de pessoas eruditas, de pessoas que pensam, né, gente, o pensamento crítico necessariamente com a esquerda. Isso não é necessariamente verdadeiro, até porque mesmo dentro do Brasil existem várias esquerdas, né? Percepção de viés ideológico, gente, é importante dizer isso. Muita gente vai falar que as universidades no Brasil, na área de humanas e ciências sociais, tendem a favorecer uma perspectiva de esquerda em sala de aula, né? E aí, essa relação específica vai levar a uma generalização, né, do senso comum, de quem não pensa, de quem não tem subsídio para pensar e traz coisas do senso comum, que há uma teoria conspiratória, uma ideologia de esquerda, né? E que as universidades não vou colocar o meu filho na universidade federal, vou colocar na particular, tarará, coloca. Faz o que você quiser. Transforma esse país num antro de mediocridade, pior do que ele já é. Vamos continuar. Atuação de grupos políticos, né? Algumas universidades, gente, têm sido palco de ativismo político, sim, porque, como eu disse para vocês, a nossa vida é política. Não existe a nossa existência fora a política. Isso não existe, tudo é política, né? Então, assim, a gente não precisa ficar rindo, fazendo palhaçada, tem que se levar as coisas a sério, né, gente? E isso pode gerar uma impressão de que alguns focos específicos para um posicionamento político, né? De que, porque conhecimento é poder, né? De que elas são politicamente enviesadas, né? Isso se relaciona com o envolvimento de professores, de estudantes, de questões sociais, né? Políticas é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente dizer isso, mas tudo é político, até no seu trabalho, tá bom? Quando você anda na rua é político também. Então, assim, todas as relações são políticas. A questão é que as pessoas não tinham a percepção tão aguçada, era todo mundo facilmente alienado e manipulado, e hoje as coisas estão, né, florescendo um pouco mais, a vergonha está escancarando, e aí as pessoas não estão mais ficando caladas, não só na universidade, na rua, né? Aí ninguém tem que ficar ouvindo tanto desaforo nesse país, não. Já chega, gente. Por favor, né? Eu sei que até o fim da minha morte, até o fim da minha existência, vai continuar sendo o Brasil do jeito que é, né? Mas, assim, eu acredito que com o tempo, com a pressão dessas forças, essas coisas vão mudar, né? Mas não vamos deixar essa gente que se perpetua nessas vozes passadas, enraizadas pela ignorância,
continuar o nosso país assim não, gente, tá? Liberdade acadêmica é um princípio fundamental das instituições no ensino superior, né? Avaliação e tem também o INEP lá, que é um instituto que avalia a qualidade, o controle nas universidades, mas não existe isso assim de tem que ser, vamos promover mais para o lado financeiro, para o Brasil crescer financeiramente, se tornar uns Estados Unidos de direita, então, que é o que todo mundo quer, né? Aí depois a pessoa vai, depois de tanto trabalhar lá, tá cheia de câncer, vem escrever livro e ainda me manda para revisar dizendo assim, agora eu entendi que eu não posso fazer isso, mas esse país continua sendo de esquerda. Meu amigo, você está morrendo de câncer de tanto trabalhar, por que será? Se você tivesse tido uma vida mais tranquila, né, num país, não tivesse ido para fora, se estressar, ser empregadinho dos outros, lavar banheiro nos Estados Unidos, sabe? Se você tivesse tido um pouco mais de dignidade no seu país, de consciência social, por exemplo, talvez você não tivesse levado para isso. O mundo não é polarização assim, direita e esquerda. É só no Brasil que fica esse lenga-lenga, essa conversa, ou é um ou é outro. Não, gente. Isso é um pensamento de gente alienada, né? Existem nuances, camadas, uma complexidade gigantesca que envolve o ser humano e a vida. Só que a gente é um povo tão superficial, o Brasil é tão superficial, que fica ali só na superfície, na polarização, esquerda-direita. Ninguém consegue ver profundamente, porque não tem capacidade. É um antro de mediocridade. Um abraço a todos, tchau, tchau.